Pessoal, nesse vídeo eu vou responder mais uma questão do concurso de cadete da PM do Estado de São Paulo, da Academia Barro Branco, que foi realizado agora nessa última semana. Eu escolhi esse exercício aqui. Dada a constante real k maior que zero, seja essa função que está indo dos reais para o reais, uma função definida f de x igual a, abre parênteses, 21 menos 8k, fecha parênteses, que multiplica por x, mais 4k ao quadrado menos 15. O gráfico dessa função intersecta o eixo x no ponto de abscissa 2 sobre 3, e intersecta o eixo y no ponto cuja ordenada pertence ao intervalo. Pessoal, tentem responder essa questão e depois deixa aqui nos comentários qual alternativa que vocês chegaram. Agora, pessoal, continuando aqui com a resolução, essa questão, ela aparentemente parece difícil, mas não é. Para quem entende o básico de função de primeiro grau, de funções, né, no geral, não só de primeiro grau, mas nesse caso é uma de primeiro grau. Numa função, pessoal, quando a gente fala que quando a gente tem um ponto que intersecta algum eixo, como por exemplo aqui, o ponto que intersecta o eixo y, o que seria isso? Vou fazer aqui rapidinho uma representação de um gráfico de uma função. Esse seria o eixo y e esse seria o x e esse o y. Quando a gente fala que um ponto intersecta o y, é porque a reta do gráfico ela vai estar passando, calma aí, deixa eu só estender um pouquinho mais. A reta do gráfico vai estar passando e o ponto que intersecta o eixo y, o x, seria esse aqui. E o que intersecta o y seria esse aqui. No caso, ele está falando que o ponto que vai interceder o eixo x, ó, o que intersecta o eixo x é 2 sobre 3. Então, quando passar aqui no eixo x, vai ser 2 sobre 3. E se vocês observarem, no momento que passa no x, o valor do y é zero, ó, porque ele está na reta na frente do zero. Então, a gente pode concluir o seguinte: se a gente pegar essa função, pessoal, e igualar a zero, o f de x seria o y igualar a zero, a gente sabe que o x, nesse momento, vale 3. Então, seria algo assim, ó, vou anotar bem aqui no canto, um par ordenado. Quando x vale 2 terços, o y é zero. E vice-versa, pessoal, quando o y aqui é zero, ou quando o y vale algum, passa no eixo, quer dizer, quando a reta passa no eixo y, o x vale zero. E com essa informação, vou apagar esse gráfico. Com essa informação dá pra gente pegar a função e fazer o seguinte. Deixa eu escrever a função aqui rapidinho. Escrevi aqui a função, pessoal, que ele passou. E lembrando, pessoal, que o f de x seria o y, tá? No caso, no gráfico. Então, a gente sabe que no ponto que intersecta o x vale 2 terços e o y zero. Então, aqui no lugar do f de x eu vou colocar igual a zero, tá? Ó, só esse lembrete aqui pra que vocês saibam. E aí, no lugar do x, quando o y vale zero, o x vale 2 terços. Substituindo, pessoal, ó o que vai ficar. Só substituo no lugar do x o 2 terços. Eu consigo descobrir o valor do k. Por quê? Eu consigo descobrir o valor do k? Porque só vai ficar a letra k aqui na nossa função, não é? Resolvendo isso aqui, pessoal, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Tudo que tá dentro do parênteses eu tô multiplicando por 2 terços, ou seja, eu multiplico por 2 esses valores e divido por 3. Vai ficar assim, ó. 21 vezes 2 dá 42, menos 8k vezes 2 dá 16k. Tudo isso dividido por 3, tá bom? Resolvemos essa parte. Agora mais 4k ao quadrado menos 5. Continua assim, zero igual. 42, pessoal, dá pra dividir por 3, que dá 14, né? 42 dividido por 3 dá 14. Já esse 16 dividido por 3 não dá. Então, o 16k eu mantenho junto com a fração, dessa maneira aqui, ó. Fica 14, que eu fiz essa divisão, menos 16k sobre 3, tudo bem? Eu só tirei porque eu fiz a divisão aqui, o 42. Mais 4k ao quadrado, menos 15. Pessoal, se vocês repararem, ó, o 14 dá pra fazer com menos 15 aqui, né? Então, 14 menos 15 dá menos 1. Então, vai ficar assim, ó. Menos 16k sobre 3, mais 4k ao quadrado, menos 1. Se vocês separarem, pessoal, isso formou uma equação de segundo grau. Se a gente resolver usando a fórmula de Bhaskara, a gente consegue achar o valor do k, tudo bem? Só vou reescrever, para quem não tá conseguindo enxergar que isso é uma fórmula de Bhaskara, eu vou reescrever ao contrário. Primeira equação e depois igual a zero. Ó, na fórmula de Bhaskara, primeiro vem o valor ao quadrado, depois vem o valor que acompanha o k, que é o 16k sobre 3, e por último, o termo independente, que é o menos 1, igual a zero. Só reescrevi. Agora, pessoal, com essa, né, equação de segundo grau, pra gente descobrir o valor de k, é só a gente fazer a fórmula de Bhaskara, né? Porque, no caso, descobrindo o valor de k, a gente consegue fazer a segunda parte da conta, tá? Então, qual que é a fórmula de Bhaskara? Primeiro a gente descobre o valor de delta, né? Eu, pelo menos, faço assim. Eu não gosto de fazer tudo direto pela fórmula. Delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí, quem que é a, b e c? A é o termo que acompanha o k ao quadrado. Então, o a seria 4. O b seria o menos 16 sobre 3, tá, pessoal? Menos 16 sobre 3. E o c é o menos 1, tá? Tudo bem? Então, ficaria delta igual menos b ao quadrado, ou b ao quadrado. Então, é menos 16 sobre 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 4, vezes c, que é menos 1. 16, esse aqui, pessoal, essa fração ao quadrado, o que, que você iria fazer? Deixa eu só arrumar aqui esse 3, que não tá legal, não. O que, que você iria fazer? Os números 16 vezes 16 e 3 vezes 3, para formar a nova fração. 16 vezes 16 é 256. Lembrando que aqui vai ficar positivo, tá, pessoal? Porque quando eu multiplico um número por ele mesmo, negativo vezes negativo, dá positivo, tá? No jogo de sinal. E 3 vezes 3, 9. Aí aqui fica menos 4 vezes 4, que dá 16, dá menos 16, então. E vezes menos 1. Quando eu multiplico menos 16 com menos 1, fica mais 16, tá? Porque menos com menos é mais. Agora, pessoal, pra mim resolver aqui o resto, é o seguinte, 256 não dá pra mim dividir por 9, né? Então eu tenho que transformar o 16 aqui numa fração que tenha denominador 9 para que eu some. E se vocês pensarem, ó, 16, se eu fazer 16 vezes 9, que dá 144,
e eu dividir por 9, volta a ser 16, né? 16 vezes 9, 144. Dividido por 9 dá 16, né? Então eu vou reescrever o 16 como 144 dividido por 9, tá? Que dá na mesma, né? Continua sendo 16. Só que dessa maneira eu consigo somar esses dois valores, porque tá em denominadores iguais. Então fica sobre 9, e eu faço 256 mais 144. Quanto é 256 mais 144? É 400. Agora, substituindo na fórmula de Bhaskara para achar o valor de x, é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Quem que é menos b? Menos b é menos 16 sobre 3, então é menos da fórmula e menos 16 sobre 3. Aí fica mais e menos raiz dessa fração aqui, 400 sobre 9. Tudo bem? Dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 4. Aí como que fica isso aqui? Menos com menos dá mais, então vai ser 16 sobre 3. E aí, continua esse mais e menos, na hora de fazer a gente separa. Aí você faz raiz assim, pessoal, você faz a raiz do número de cima e do número de baixo. Raiz de 400 é 20, e raiz de 9 é 3. Então fica dessa maneira, dividido por 2 vezes 4, que é 8. Aí para achar os valores de k, ó, primeiro vamos fazer o de k sendo positivo aqui, sendo somado. Então vai ser 16 sobre 3 mais 20 sobre 3. Tudo isso dividido por 8. Esse vai ser o primeiro valor de k. Tá? Então vai ser como? 16 mais 20 dá 36, e aí fica sobre 3. Dividido por 8. 36 sobre 3, pessoal, dá para resolver, né? 36 dividido por 3 dá 12. Não vai caber aqui, peraí. Deixa eu continuar aqui só. Vai dar 36 sobre 3, que é igual a 12. Então, o final aqui, pessoal, vai ficar o seguinte. Calma aí. Já que a gente descobriu que esse valor dá 36 sobre 3, que é igual a 12, eu já vou colocar direto. Então vai ficar 12 sobre 8, tá? Isso é o primeiro valor da nossa raiz da equação. E o segundo você tem que colocar valendo menos. Então agora, sendo menos, vai ser 16 sobre 3 menos 20 sobre 3, dividido por 8. O 3 continua embaixo, né? E aqui vai ser 16 menos 20. Quanto é 16 menos 20? Dá menos 4. Então vai ser menos 4 sobre 3 dividido por 8. Pra quem não sabe resolver isso, eu multiplico esses dois aqui, que vai ser o novo denominador, tá? Em cima continua igual. Então vai ser menos 4 sobre 8 vezes 3, 24. Esses são os dois valores de k, tá? Menos 4 sobre 24 e menos 12 dividido por 8, tá? E aí, pessoal, só tem que ter um detalhe. Ele disse que o k tem que ser maior que zero. Então, qual valor a gente vai considerar para cá? Esse aqui que é maior que zero, tá? 12 oitavos. Esse que é menor que zero a gente descarta. E agora, como que eu resolvo o resto dessa questão? Deixa eu apagar essa parte aqui. Ele diz pra gente descobrir qual vai ser o trecho que intersecta o y. O momento que intersecta o y, pessoal, no gráfico, o x agora vai valer zero, tá? No momento que intersecta o y, o x vale zero e o y é o valor que a gente quer descobrir. Então a gente vai pegar a mesma função, só que agora é o x valendo zero, tá? Então, ó, se eu pegar a função com x valendo zero, pessoal, essa parte aqui toda se anula, lembra? Porque aqui tá multiplicando por x, não era? Então essa parte aqui toda se anula. Então, só essa parte aqui define qual que vai ser o valor do y, tá? Vai ser assim, ó. Vai ser a solução aqui, deixa eu colocar pra cá. Vai ser f de x. Entendam, eu não tô escrevendo essa parte porque quando x é zero, anula. Então só vou escrever essa aqui. 4k ao quadrado menos 15. E aí a gente sabe qual é o valor do k, né? Ó, 12 sobre 8. Dá até pra simplificar. Se a gente simplificar aqui por 4, dá 3 sobre 2, tá? Então só pra esclarecer, ó, o k é igual a 12 sobre 8. Vou simplificar pra ficar mais fácil na conta, tá? Simplificar por 4. Então 3 sobre 2. É só a gente substituir, então, quando x vale zero, igual a 4 vezes 3 sobre 2 ao quadrado, tá? Menos 15. Então vamos resolver isso. Vai ficar assim. O 4 que multiplica 3 sobre 2 ao quadrado, eu faço 3 vezes 3 e 2 vezes 2, vai dar 9 sobre 4, menos 15. Agora eu multiplico o 4 com 9 e depois divido por 4. Na verdade dá pra anular, né? Porque se eu multiplico e divido por 4, é só cortar os dois aqui. O resultado vai ser 9 menos 15, pessoal, esse valor. Então 9 menos 15 é igual a menos 4. Chegamos à solução, tudo bem? Menos 4 não, pessoal, perdão. 9 menos 15 é menos 6. Olha, cheguei até o final para errar a conta agora. Então, menos 6 vai ser o valor do y quando intersecta o eixo do x, tá? Perdão, do y quando intersecta no eixo dele. E qual seria o intervalo que tem o y como menos 6, pessoal? Qual é esse intervalo? A gente tem que fazer aqui, pensar. Ó, o primeiro intervalo pega menos 15 dividido por 2 a menos 11 dividido por 2. 15 dividido por 2, pessoal, dá 7,5. Então, do menos 7,5 ao 11 dividido por 2 dá menos 5,5. Já seria esse aqui, tá? Porque essa divisão dá menos 7,5 e aqui dá menos 5,5. O menos 6 está entre esse intervalo do menos 7,5 e o menos 5,5, não é? O valor do menos 6, então seria a alternativa A. E pessoal, eu sei que a conta, eu falei que foi fácil, acabou sendo um pouquinho complicada, né? Que é muito cálculo. Mas basicamente era só você substituir aqui o x por zero, que aí você ia achar o valor do k, e depois, né, aqui sendo o inverso, o x0, você substituiu o valor do k e achava do y. Precisa entender um pouco de equações de primeiro grau, tá? E entender um pouco de funções no geral. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para que vocês compartilhem, curtem o vídeo para me ajudar. E se você se interessa em estudar mais a fundo para o concurso de soldado da PM, que é o foco do meu canal aqui, não é da Academia Barro Branco, eu tenho um curso voltado para matemática do concurso de soldado da PM, que é uma matemática mais simples de ensino médio. O link dele tá na descrição do meu perfil. Ou se você quiser, eu envio até você esse link. É só você escrever eu quero aqui nos comentários que eu envio para você.